O poeta e a cultura. A inteligência elabora elementos vindos do exterior, isto é, trabalha sobre dados dos sentidos. Esses dados são de três espécies: os que são propriamente sensações, dados diretos dos sentidos, os que resultam da transmissão direta de sensações e impressões alheias, colhidas no convívio social, e os que resultam de influências indiretas, impressões colhidas em livros, em museus, em laboratórios. Os dados diretos dos sentidos são em si mesmos necessariamente ilimitados, pois cada um de nós é só quem é. Não vê senão com os próprios olhos, nem ouve senão com os próprios ouvidos. Não vemos nem ouvimos bem e profundamente, senão quando a inteligência, ampliada pelos outros dois fatores, ou por qualquer deles, amplia as nossas sensações, com as quais insensivelmente colabora. Vemos e ouvimos melhor, no sentido de mais completa e interessantemente, quanto mais ampla e informada é a inteligência que está por trás do nosso ver e ouvir. Por isso, com razão, disse Blake, aspas, um nécio não vê a mesma árvore que vê um sábio, fecha aspas. Um nécio e um sábio não veem a mesma árvore. Segue, pois, que os dados do exterior serão tanto mais completos e sugestivos quanto maior for a formação da inteligência pelas impressões colhidas no convívio social, ou pelas impressões colhidas em livros, museus, em laboratórios. A soma das primeiras impressões chamamos vulgarmente experiência, cultura a soma das segundas. Estes dois elementos, direto e indireto, refletem-se um no outro. O convívio social será um elemento importante ou não na formação mental conforme a cultura da sociedade com que se convive. A cultura é o elemento importante, quer se perceba diretamente pela leitura ou estudo, quer se receba indiretamente pelo convívio com os que a têm. Aspas. Só um parvo, disse Bismarck, aprende pela experiência. Eu aprendi sempre na experiência alheia. A cultura, porém, não é um resultado inevitável. Não existe se não houver no indivíduo a capacidade de cultura. E existe no indivíduo como resultado na proporção em que existe essa capacidade. A cultura é um alimento mental. E o alimento, para que nutra, tem que ser assimilado. Assim, a quem chamamos um homem culto é aquele que tem a capacidade de assimilar a cultura, de transmudar as influências culturais em matéria própria do seu espírito, e o que de fato adquire essas influências. De resto, a capacidade de cultura leva o indivíduo inevitavelmente a procurar cultura. Há três tipos de cultura: a que resulta da erudição, a que resulta da experiência translata e a que resulta da multiplicidade de interesses intelectuais. A primeira é produzida pelo estudo paciente e aturado, pela assimilação sistemática dos resultados desse estudo. A segunda é produzida pela rapidez e profundeza naturais do aproveitamento do que se lê, ou vê e ouve. A terceira é produzida, como se disse, pela multiplicidade de interesses intelectuais. Nenhum será profundo, nenhum será dominante, mas a variedade alargará o espírito. Daremos exemplos de todos dos que existiram em três grandes poetas. Vemos a primeira em Milton, que se preparou conscientemente para sua obra poética. Qualquer que houvesse de ser, pois em jovem não sabia qual seria. Pela posse do grego, do latim, do hebreu e do italiano, todos os quais não só lia, mas escrevia, e pelo estudo dos clássicos em as duas primeiras línguas, vemos a segunda em Shakespeare, pessoa pouco lida e estudada,
mas intenso e profundo em aproveitar tudo o que via e ouvia, a ponto de involuntariamente simular uma erudição que verdadeiramente não tinha. Vemos a terceira em Goethe, que não tinha a erudição de Milton, nem a ultra-assimilação de Shakespeare, mas cuja variedade de interesses, abrangendo todas as artes e quase todas as ciências, compensava na universidade o que perdia em profundeza ou absorção. Um poeta que saiba o que são as coordenadas de Gauss tem mais probabilidade de escrever um bom soneto de amor do que um poeta que o não saiba. Nem há nisto mais do que um paradoxo aparente. Um poeta que se deu ao trabalho de se interessar por uma abstrução matemática tem em si o instinto da curiosidade intelectual. E quem tem em si o instinto da curiosidade intelectual colheu, por certo, no decurso da sua experiência da vida, pormenores do amor e dos sentimentos superiores aos que poderia ter colhido quem não é capaz de se interessar senão pelo curso normal da vida que o afeta. A manjedoura do ofício e a arreata da submissão. Um é mais vivo que o outro, pelo menos como poeta. De aí a relação sutil entre as coordenadas de Gauss e a Amaryllis do momento. Um é um homem que é poeta, o outro um animal que faz versos. Fernando Pessoa. Dicotomia anímica. Alma nenhuma mais amorosa ou terna do que a minha jamais existiu. Alma nenhuma tão cheia de bondade, de compaixão, de tudo quanto é ternura e amor. Contudo, nenhuma alma tão solitária quanto a minha. Não solitária, note-se, não em virtude de circunstâncias exteriores, mas de interiores. Explico-me. Juntamente com minha grande ternura e bondade, um elemento de espécie inteiramente contrária penetrou em meu caráter. Um elemento de tristeza, de reconcentração, de amor próprio, portanto, cujo efeito é duplo: desvirtuar e impedir o desenvolvimento e o pleno jogo interno daquelas outras qualidades, e de obstar, por afetar depressivamente a vontade, seu pleno jogo externo, sua manifestação. Deverei analisar isto? Algum dia examinarei melhor, discriminarei os elementos de meu caráter, pois minha curiosidade por todas as coisas, ligada à minha curiosidade por mim mesmo e pelo meu próprio caráter, conduz a uma tentativa de compreensão de minha personalidade.